Boa tarde, quase boa noite, aqui em Cruz Alta já está escuro ali fora. Que bom a gente estar aqui, estamos aqui nos encontrando para conversar de uma coisa tão bacana, que essa parte toda da matemática do 8º ano. E apenas um esclarecimento inicial, por que a gente está fazendo uma noite com cada ano assim separado? Porque a gente está percebendo o seguinte, que dá para nós focarmos melhor cada coisa. Dá para a gente passar com calma aí todo o bloco 3, né? Discutir cada coisa ali, fazer as orientações necessárias. Então, hoje o grande objetivo nosso é conversar contigo com detalhes o bloco 3, que é um bloco desafiador. Na minha opinião, o 8º ano, o conteúdo programático da BNCC do 8º ano é o conteúdo mais desafiador. Inclusive, eu posso afirmar com certeza absoluta uma coisa assim, para um aluno meu. Se você souber dividir polinômios, pegar um polinômio e dividir por um polinômio de maneira bem correta, é porque está bem em matemática. E isso, inclusive, também faz parte da nossa conversa aqui hoje, tá bom? Então, o primeiro passo ali que nós colocamos no bloco 3, já de arrancada ali, é a parte de expressão algébrica. Então, o que é importante já começar comentando com o aluno e questionando o aluno na arrancada desse conteúdo aqui. O que é uma expressão algébrica? Por exemplo, se eu tenho 5x ao quadrado, isto aqui é uma expressão algébrica ou não é? Sim. Por quê? Porque é uma expressão na qual nós temos letra, que também é chamada de incógnita. A palavra incógnita, na sua origem, significa desconhecida, né? Então, esta letra aqui, essa expressão aqui tem letra e ela tem números. Então, expressão algébrica significa uma expressão matemática formada por letras e números, ela é assim. Mas daí aqui já vem uma pergunta interessante que eu sempre gostei de fazer para os alunos. Expressão algébrica é uma expressão matemática que tem letras e números. Tá, mas e x? X seria uma expressão matemática ou não? Uma expressão algébrica, sim ou não? O que você acha? Obviamente que você, como professor, já está fazendo assim com a cabeça ou dizendo, claro, isso é uma expressão algébrica. Tá, mas e cadê o número? Cadê o número? A expressão algébrica existe número. Só que é claro, toda vez que o número não aparecer na frente de uma letra isolada, é porque o número seria 1. Então, este x solitário também seria uma expressão algébrica. Então, no início do material ali, eu coloquei, só para introduzir esse conceito direitinho, eu coloquei lá um retângulo. Aqui nós colocamos lá em cima um A, aqui um B, e aí no material a gente pede o seguinte: como podemos representar o perímetro desse retângulo aí? O perímetro. O que é o perímetro? É a medida das superfícies. Nesse caso aqui, nós teríamos um A aqui e teríamos um B ali. Então o nosso perímetro aqui daria 2A mais 2B. Tá, isto aqui é uma expressão algébrica? É. Então aqui já daria para a gente começar a mostrar na prática para que se utiliza uma expressão algébrica. E nós vamos ver no decorrer do bloco 3, eu coloquei muitas questões, muitas utilizações práticas e muitas coisas interessantes. Desde medir qual é a velocidade de um veículo, conhecendo o comprimento do rastro que ele deixou no asfalto. Tudo isso é uma expressão algébrica. Tá certo? Então aqui nós teríamos esse perímetro sendo 2A mais 2B. E na segunda pergunta lá, eu pergunto ali, como que eu represento a área desse retângulo? A área então seria simplesmente base vezes altura, A vezes B. Então a área seria representada por AB. Este AB representa uma expressão algébrica? Sim. Sim. Então, expressão algébrica nada mais é do que uma expressão matemática formada por letras e números ali assim. Bom, então,
nós temos ali, pode subir, Rui, por favor. Eu coloquei ali daí em seguida várias expressões algébricas, só para ficar assim uma coisa bem mais claro na cabeça do nosso aluno em termos conceituais. Então coloquei uma letra A ali onde aparece letra x ao quadrado, B aparece A, Y ao quadrado e assim por diante. E depois a gente já entra num raciocínio que é imprescindível. Ontem, quando eu trabalhava com o pessoal do 7º ano, eu chamava atenção a respeito dessa situação de representar uma situação tipo assim: quanto vale a soma de um número com o seu dobro? De modo que a igualdade dê tanto. Como matemática, principalmente do ensino fundamental, utiliza esses raciocínios aí. Então, por isso também que eu coloquei ali uma tabela grande, para a gente retomar com os nossos alunos de 8º ano, expressões tipo aquilo ali, a soma de dois números. Deixa eu colocar aqui já, para a gente comentar algumas coisas. Então, montar as expressões algébricas em cima de cada uma daquelas frases ali. A soma de dois números. Se eu subentendesse, ou se a questão, de alguma maneira, subentender que os dois números são iguais, a soma de dois números seria x que eu não conheço mais o próprio x. Agora, se os números forem diferentes, nós teríamos x mais y, ou teríamos a mais b, ou teríamos p mais q. Então, a soma de dois números que eu não conheço significa a soma de duas letras entre si, né? O produto de dois números, vírgula, somado com 4. O produto de dois números. Então, nós teríamos aqui, por exemplo, x vezes y mais 4 aqui assim. É expressão algébrica? Sim, porque eu tenho letras x e y e eu tenho um 4 ali representando a parte numérica, bem como o 1 que estaria na frente daquelas duas letras ali. Depois nós temos lá a soma de um número com sua terça parte. Sabe que esse raciocínio, gente, inclusive depois a gente vai passar aqui pela parte ali toda de sistemas de equações, os problemas práticos utilizando sistema de equações, inclusive, como esse raciocínio é fundamental, como é importante a gente ter certeza que o nosso aluno tem claramente na cabeça dele o que é dobro de um número que é 2x, o que é triplo de um número que é 3x, o que é quarta parte de um número que é x sobre 4, o que significa terça parte de um número que é x sobre 3. Então, tudo isso a gente coloca ali nessa situação desta tabela aí, tá certo? Então, é importante nós termos certeza que o nosso aluno tem claramente isto na cabeça. Mas nós vamos falar isso com mais detalhes no momento que a gente for trabalhar daqui a pouquinho, logo mais aí, toda a parte ali de sistemas de equações. Tá joia? Eu chamo atenção para uma questão que eu coloquei ali, a questão número 2. Esta questão que está aí, ó, esta questão que está ali, olhe bem aqui, ó, olha bem aqui com o tongo. Eles estão colocando aqui uma questão escrita desta maneira, e eles querem o quê? Ó? As expressões algébricas que contêm números e letras são utilizadas para... Não. Para tornar mais simples o cálculo de áreas, verificamos os monômios, polinômios e termos semelhantes. Veja a figura abaixo. Sobe um pouquinho para nós, Rui, por favor. Olha a pergunta da questão, ó. Qual é a expressão algébrica que representa o período total desta figura? Então aqui nós temos ali, ó. Olha bem o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo o perímetro total. Esta questão aqui, que está exigindo o perímetro, o que é importante é verificar, ó. É verificar que o perímetro significa a soma ali no caso, significa fazer o total de todas as medidas daquelas superfícies. Olha bem aqui, ó. Olha bem, o contorno da superfície. Só desce um pouquinho aqui, Rui. Aqui. Pode subir um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. O que é o perímetro? Ó? Essa questão aqui ela é desafiadora. E sabe por que eu gosto desse tipo de questão?
é para desenvolver demais a atenção do aluno, desenvolver demais, fixar na cabeça dele a questão assim, ó, de somar apenas letras que representam uma semelhança, x com x, n ao quadrado com n ao quadrado e assim por diante, né? Mas principalmente a concentração e a atenção, porque olha bem aqui, ó, o aluno terá que somar aqui, este, subindo, venho, volto para cá, venho, desço, lá, desço, aqui vai acontecer logo mais ali, venho e tal. Então é uma questão desafiadora. Provoque o teu aluno para fazer essa questão com muita calma, e parabenize o teu aluno que der a resposta correta para essa questão aqui. É uma questão muito boa para introduzir direitinho toda essa questão de expressão algébrica, já despertando dele uma atenção e uma concentração que será muito necessária na parte de polinômios, né? Você como professor sabe lá a atenção que tem que ter para fazer uma subtração de um polinômio grande por outro, a atenção que tem que ter de multiplicar um polinômio por outro, e especialmente a atenção que o aluno tem que ter para dividir um polinômio com a chave ali por outro polinômio ali dentro, ali assim, né? Então, aqui é para a gente começar a trabalhar bem a questão da atenção mesmo. Muito bem, vamos lá, Rui? Pode passar ali um pouquinho, por favor. Ali eu coloquei daí em seguida o valor numérico de uma expressão algébrica. E olhe bem, ó, você vai perceber como professor ali que eu dei uma carregada valendo de questões de expressão numérica. Por quê? Porque na prova, por exemplo, do SAEB e do SAERS, eles chegam a cobrar duas questões puramente de expressão, de valor numérico. E essa questão de valor de uma expressão algébrica, ela repete depois em valor numérico de um polinômio. Então, isto aqui se faz muito necessário e é utilizado demais na prática. Nós vamos ver quantas questões práticas estão ali no teu material, utilizando exatamente a questão de valor numérico, tá certo? Então, o que é um valor numérico? O valor numérico é quando eu pego a letra e substituo pelo valor designado para ela. Então, a questão sempre vai dizer, né, qual é o valor que aparece nas letras que estão nessa expressão aí. Eles dão lá que A vale menos 2, B vale 5, C vale 3, e aí substitui ali. E outro objetivo aqui é já preparar muito bem o aluno do 8º ano, no momento que eu montei esse material, eu já tinha isso na consciência, para a parte de equação de Bhaskara do 9º ano, tá certo? A equação de Bhaskara tem que ter todo aquele cuidado, né? Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado, são vários valores para serem substituídos ali dentro. E se o aluno chega no 9º ano com segurança em cima dessa parte aqui, é uma beleza, né? É uma beleza. Então aqui eu coloquei várias questões, inclusive dei uma forçadinha de barra, por exemplo, essa questão número 1. Olha ali, ó. Olha bem quantas letras eu coloquei aqui. Isso aqui é questão de concurso público, certo? Várias letras, colocando aqui. Então, olha aqui, o valor numérico seria o quê? Substituir esses valores aqui lá dentro, né? Isso não há nem necessidade de eu comentar contigo. Mas eu dei uma forçadinha mesmo ali para que o nosso aluno chegue no 9º ano, no que vem, sem ter maiores dificuldades naquilo que está previsto já para o 9º ano, tá bem? Então ali, depois eu coloquei numa questão 2, ali utilizando as raízes, né? Depois vem ali expressão algébrica, utilizando ali valores negativos e valores positivos, para fixarmos com eles direitinho toda aquela parte lá de multiplicação de números com sinais diferentes, sinais iguais, que é importante a gente sempre estar trabalhando isso. Inclusive ontem, no encontro com o 7º ano, a gente mostrou por que número negativo vezes número negativo dá positivo. Muitas vezes o aluno sabe a regra, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Agora, por que
que menos vezes mais dá menos. Eu até gostaria de tomar a liberdade de sugerir para você que está dando aula no 8º ano, que dê uma olhadinha, aquela aula de ontem, aquele encontro, a aula é mania de professor de falar, né? Na verdade aqui a gente não está dando aula para ninguém. Nós estamos aqui com profissionais de alto gabarito, como é o teu caso, para discutir algumas coisas em termos de conteúdo, tá certo? Então, eu recomendaria que você, se tiver um tempinho e queira ver direitinho qual é a origem disso, caso, obviamente, você não tenha essa informação, eu recomendaria até daí repassar essa informação para o teu aluno, tá bom? Ali daí nós temos já as expressões, ó, D igual a N, que multiplica N menos 3, a famosa fórmula de diagonais, né? Tudo isso incluído dentro do assunto de expressões, de valor numérico de expressão algébrica. Várias questões de vários lugares do Brasil em termos de prova do SAEB e do SAERS. Pode subir, Rui, por favor? Então, olha aí, ó, olha quantas questões ali, aqui, ó. Aqui, isso aqui é uma questão da prova Brasil, ó, da prova Brasil. Se você olhar para essa fórmula aqui, ó, se tivesse um menos ali embaixo, nós já teríamos aqui a equação de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Como eu não coloquei, e a questão da prova Brasil não colocou um menos aqui, isto aqui se torna simplesmente uma questão de valor numérico, nem há necessidade de falar em Bhaskara ali. Agora, já é um momento, conforme eu comentei para ti, já é um momento da gente começar a introduzir aquela parte toda do 9º ano, porque isso aqui é uma questão que com certeza o aluno do 8º ano vai conseguir acertar sem problema nenhum, né? É tranquilo. Bom, pode subir, Rui, vamos dar uma passadinha pelo material. Ali nós temos daí fórmula de Fahrenheit, de Celsius, assim por diante. Bem tranquilo. Esta outra ali, que é uma questão de medição de potência, gasto de energia, que também dá para colocar aí como um raciocínio de valor numérico, porque a gente vai trocar os valores de letras por números. Então, toda uma aplicação prática, ó. Olha essa outra que bacana ali, uma expressão para calcular quanto eu vou gastar para elaborar uma festa. Uma festa, dependendo de quantas crianças eu convidei, de quantos adultos eu convidei. Então, são questões bem bacanas. Pode subir, Rui. Tudo isso para motivar. A questão dos anos de realizações das Copas do Mundo, existe uma fórmula para calcular qual foi a edição, em que ano ocorreu tal edição e assim por diante. Isso está no material também. Pode subir, Rui, por favor. Então, note, olha aqui, ó, essa aqui eu achei muito bacana. Quando eu olhei essa questão aqui, eu já pensei, esta eu vou colocar no material, né? É uma questão muito bacana, porque esta questão aqui, ela mede qual é a velocidade que o carro estava, a partir da medição do comprimento da freada. Eu achei muito bacana essa questão aí. Então, às vezes, o nosso aluno pede assim, para que serve isso, né? Quem é de nós que não teve várias vezes essa pergunta na sala de aula? Para que serve isso? Então, aqui mais um uso bacana e um uso curioso a respeito de expressão algébrica. Pode subir, por favor, Rui? E aí nós temos aí outras aplicações, várias aplicações. Pode subir. E aí a gente começa com a nomenclatura das coisas. A nomenclatura. O que é a nomenclatura que vai aparecer nesse assunto de expressões algébricas? A nomenclatura, eu vou comentar contigo rapidamente aqui, porque basta chamar atenção, na minha maneira de ver, apenas para uma das nomenclaturas especificamente falando. Tá certo? Se eu tenho, por exemplo, um termo assim, ó, 2x ao quadrado y. Esta é uma expressão algébrica onde eu não tenho nem sinal de mais e nem sinal de menos. Esta é uma expressão algébrica onde eu tenho um único termo, não uma única letra. Isso é importante já fixar para o aluno. Eu tenho um único termo, o meu termo é 2x ao quadrado y. Tudo isso é uma coisa só. Quando eu só tenho um termo, o nome dele é monômio. Agora, se eu pegar isto aqui e colocar, por exemplo, mais um x ao quadrado aqui, eu terei mais um termo.
mais um termo. Então eu terei um binômio, 2 termos. E se eu colocar aqui menos 3x na quinta, y na segunda, coloquei mais um termo, trinômio. Então monômio, binômio, trinômio. A partir de trinômio, tudo vira polinômio. Então existe uma nomenclatura definida em matemática até o momento que eu tenho ali 3 termos, trinômio. A partir de 3 termos é tudo polinômio. Só que, olha bem, ó, só que a matemática também às vezes chama um binômio de polinômio. Inclusive nos livros didáticos, certo? Isto é errado, aqui não é questão da gente perder tempo ou querer levar para um raciocínio de certo ou errado. Na verdade, também se subentende em matemática que no momento que eu tenho aí mais do que um termo, eu já tenho um poli. Oficialmente falando, quando eu tenho 3 termos, trinômio, 2 termos, binômio, 1 termo, monômio, mais de 3 termos, polinômio. Tá certo? Então aqui apenas para fazer esse raciocínio circundando aí essa nomenclatura. Outra coisa que é importante é o que? Por exemplo, se eu tenho um monômio, vou colocar, por exemplo, aqui 2 casos. 2x ao quadrado y na terceira. E eu tenho, por exemplo, menos 4x ao quadrado y. Tudo isso aqui sobre, vamos alinhar aqui porque o correto é isso, né? Sobre 5, ele é assim. Então o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um monômio. Aqui eu também tenho um monômio. Dentro de um monômio eu sempre tenho uma parte literal e tenho um coeficiente. Então onde é que estaria o coeficiente nesta primeira situação aqui? O coeficiente aqui seria este 2, que é o número que aparece na frente da parte literal. Então eu já falei, a parte literal aqui seria aquela parte formada pelas letras, né? Então aqui nós teríamos x ao quadrado, y na terceira, sendo a nossa parte literal. Agora eu já coloquei esse aqui, ó, só para ficar bem clara uma observação que é muito importante fazer para o aluno. Muito importante. Quem é a parte literal aqui, quem é o nosso coeficiente? Quem é o nosso coeficiente aqui para começar o raciocínio? O coeficiente aqui, será este número 4, a fração com 5 embaixo e este sinal ali, ó. Então o nosso coeficiente naquele caso é 4/5 negativo. E qual é a nossa parte literal? A parte literal seria aqui no caso, então a parte literal, x ao quadrado y, ele é assim. Então a gente já falou aqui sobre toda a expressão algébrica. Agora a classificação dessa expressão algébrica, dependendo da maneira como ela aparece. Já falamos aqui na composição de um monômio, que seria coeficiente e parte literal, e já vamos agora aproveitar também para falar a respeito do grau de um monômio. Como é que eu classifico o grau de um monômio? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Como eu faço para estabelecer o grau de um monômio? Eu somo os expoentes da parte literal. Eu somo os expoentes da parte literal. 2 com esse 3 daria 5. Então este primeiro monômio é um monômio de quinto grau. Agora, se eu tenho aqui x ao quadrado y, trepado 2, trepado 1, 2 mais 1 dá 3, aqui nós temos um monômio de terceiro grau. Aqui eu já gostaria de chamar a atenção, inclusive você pode fazer
esse questionamento para o teu aluno. Eu acho um questionamento bem bacana para você fazer. Tá, mas e se eu tivesse 3 ao quadrado, x na terceira, y na quarta? Qual é o grau desse monômio aqui? Qual é o grau dele? Vamos dar uns 5 segundos aí, Rui. Você que está me acompanhando, por gentileza, só para mim começar a me animar mais aqui, me diz para mim, por favor, qual é o grau desse monômio aqui? Qual é o grau? Eu só aguardo a tua resposta aqui, 15 segundinhos e prossigo. Eu sempre acho bacana fazer essa pergunta para os alunos quando a gente fala em grau de um monômio. Tongo, Ana Paula. Obrigado, Ana, obrigado. 9. Grau 9. Grau 9. Agora ela disse, 7. Agora na outra aqui. 9º grau. 7º grau. A Ana, 7. 7º grau. Veridiana, 9. 9, 9º grau. 9º grau. Tá. Então, veja bem, ó, por isso que eu falei que isso é uma pergunta bacana para se fazer, porque olhe bem, olha a frase, essa frase é importante fixar bem com os alunos. Como é que eu determino o grau de um monômio? O grau de um monômio eu obtenho, olha a frase do Tongo, vou falar palavra por palavra, eu obtenho somando os expoentes da parte literal. Da parte literal. Tongo, mas aqui eu tenho o expoente aqui, ó. Eu tenho o expoente aqui. Mas aqui eu tenho parte literal? Não. Então o grau... Desculpa, eu me distraí que estão batendo ali na porta. É a minha esposa ali que está ali olhando o que eu estou fazendo aqui dentro. A nossa vida de professor é assim, né? A gente, sexta-feira à noite, a gente está lá dando nossa aula, estamos lá, né, no lugar de estar em casa, com a família, certo? Então olhe bem, só me dá licença um pouquinho. Tá, joia. Obrigado pela tua paciência. Você me entende como professor, né? A nossa vida é assim mesmo. É tão corrida que a gente tem que ir administrando as coisas. Então, olha bem, ó, voltando aqui para o nosso raciocínio. Este 2, ele é expoente, E às vezes na cabeça do aluno ele só pensa assim, ó, para encontrar o grau, eu somo os expoentes. Só que são os expoentes da parte literal. Então, parte literal é isto aqui. 3 e 4. 3 mais 4 me dará 7º grau, esse monômio que está ali. Tá bom? 7º grau. Muito bem. Então, esclarecida essa situação a respeito do grau, vamos subir ali para o pessoal olhar bem direitinho todo o material, Rui. A gente quer aqui compartilhar contigo mesmo, só um pouquinho aqui com relação agora aos semelhantes. A gente quer, esse encontro nosso é exatamente por isso, ó. A gente ter assim essa oportunidade, né, de parar um pouquinho, dar uma sentada e poder analisar o material inteiro com detalhes e tal, o que está acontecendo ali, até para que você como professor já tenha essa comodidade maior de dizer assim, pô, cara, tá tudo pronto ali, ó. Agora é só mesmo chegar em sala de aula e levar isso adiante. Para nós é importante que você tenha esta segurança. Por isso a gente já colocou também lá na plataforma todos os conteúdos que nós teremos até o final do ano, né? Porque senão gera aquela angústia, será quando que vem aquilo, será que virá aquilo ou não? Então aqui a gente põe ali para esclarecer direitinho alguma coisa, qualquer opinião que você queira nos mandar. O Tongo aqui está atento aí às observações do Rui, às observações do Rosandro aqui, a gente está ligado aqui, para poder te dar toda a atenção do mundo, certo? Joia! Ali nós também temos ali a definição de monômios semelhantes. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes são monômios que
São monômios que têm a mesma parte literal. A mesma parte literal. Por exemplo, menos 6x ao quadrado y e menos 4xy. Essas duas partes aqui literais são iguais, apesar de ter as mesmas letras, não são iguais. Por quê? Porque aqui faltou 2, agora ficaram semelhantes. Então, apenas um conceito. E qual é a importância desse conceito aqui? A importância desse conceito, por exemplo, quando a gente entrar em soma de polinômios, adição de polinômios, uma das orientações fundamentais é que na adição ou subtração, eu só poderei adicionar ou subtrair termos semelhantes. Então, aqui começa exatamente a importância desse conceito. Porque depois, este conceito aqui será muito utilizado em várias situações, em várias questões. Tá certo? Então, termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Mesmas letras e estas letras com expoentes idênticos também. Tá certo? Muito bem. Se nós dermos mais uma passadinha pelo nosso material, pode subir ali, Rui, por favor? Nós vamos chegar ali agora, olha aqui, ali eu coloquei uma questão bem bacana, para o teu aluno ali dar um time, né? E ele montar essa tabela ali, onde é que está o coeficiente de cada um daqueles monômios que nós colocamos ali. Quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Apenas para recordar e para insistir e para reforçar apenas. O sinal, gente, o sinal de um monômio, ele sempre fica junto com o coeficiente, tá? Então, o sinal, no caso ali, por exemplo, menos 6xy. Quem é o coeficiente? Menos 6. Quem é a parte literal? xy. Tá, Tongo, mas e se nós tivermos apenas menos x ao quadrado y na terceira? Este sinal vai ficar onde? Ficará com o coeficiente, que é o menos 1. Então, eu acho que é uma observação que vale a pena falar para o aluno, até porque às vezes tem questões que eles acabam complicando um pouco as coisas e tumultuando ali alguma firmeza em termos de conteúdo na cabeça do aluno. Tá certo? Pode subir, Rui, por favor, grau de um polinômio, grau de um monômio, potências de monômio. Aqui eu quero chamar a atenção também, porque por isso que eu dei uma reforçada, pesada no bloco 2, no conteúdo de potências e de raízes, né? Você deve ter percebido lá que eu coloquei toda a radiação no bloco 2, até o pessoal, alguns professores questionaram isso, mas isso dentro da BNCC está previsto, certo? Se nós pegarmos todos os materiais da Secretaria de São Paulo, que eu me baseio nos melhores do Brasil para montar também o nosso material aqui, na Secretaria de Educação Municipal de São Paulo, na do Mato Grosso, que é a minha referência, e do Paraná, que é a minha referência, eles também colocam toda aquela parte de radicais no 8º ano. Porque daí agora a caminhada se torna mais fácil, se torna mais prática, mais tranquila, né? Inclusive as próprias questões que aparecem em muitos livros por aí, dependem muito de um conhecimento mais aprimorado de radicais, tá certo? Então vamos caminhando agora aqui, ó, só para te chamar a atenção. Se eu tenho 5x ao quadrado, y na terceira, e tudo isso elevado lá ao quadrado, ele é assim. Eu só quero chamar a atenção a respeito dessa potência no seguinte sentido, ó, que quando eu tenho tudo isto, aqui eu teria 1. Aqui é multiplicação no meio. Isto é um monômio em função disso, porque eu só tenho multiplicações ali no meio daquelas letras ali. Como é que eu elevo esse monômio naquela potência? É 1 vezes 2, é 2 vezes 2 e é 3 vezes 2. É muito importante já afirmar bem aqui esta situação aí, ó, para que a gente não tenha problema depois nas operações com polinômio. Então, propositadamente, eu já coloquei aqui esse reforço
Eu já coloquei ali essa lembrança de potências, para que no momento que nós entrarmos agora nas operações, tudo isso aí fique muito tranquilo. Tá certo? Vamos passar um pouquinho mais para frente aqui. Nós vamos começar agora a conversar ali a respeito de, pode subir, a respeito dos polinômios. Então, o que é um polinômio? Um polinômio é aquela expressão matemática que tem parte literal e que tem letras e que tem mais do que 3 monômios. Tá certo? Daí eu coloquei ali para organizar numa tabelinha, para o aluno ter esse conceito bem claro. Uma tabelinha onde ele vai pegar aquelas expressões que estão acima dessa tabela e distribuir ali dentro se é monômio, se é binômio, se é polinômio, se é trinômio e assim por diante. Então ali só para firmar mesmo esse conceito em relação a ficar claro na cabeça dele, da monômio, tá, monômio, binômio isso, polinômio aquilo, tá certo? E já se acostumando com toda a parte literal e toda a parte ali de coeficientes. Ali nós temos agora algumas aplicações práticas, né? Escreva as expressões simplificadas, que representam os seguintes tubos. Então aqui a gente terá 2x mais 5, aqui nós teremos 3m mais 2n mais 3, aqui nós temos a mais b, e aí para reforçar também mais uma utilização prática a respeito desse conteúdo de monômio, polinômio e assim por diante. Um pequeno aviso já. No momento que nós terminarmos esse encontro nosso, é que a gente começa daí a disponibilizar o material do professor com todos os gabaritos. Tá certo? A gente encontrou esse caminho, por ser assim um caminho mais prático, uma vez que aqui a gente já orienta direitinho, inclusive tem os espaços em branco, onde a gente também já comenta o que vai dentro de cada espaço, ali fica muito mais claro na cabeça do professor. Tá joia? Grande desafio. Esta questão aqui, gente, é bem parecida com aquela questão lá do início que eu chamei a atenção, mas dessa questão aqui, para você ter uma ideia, ó, essa aqui era uma questão que pedia a área pintada, essa área azul, tá? A questão original era isso. Isso aqui é uma questão de concurso público. Mas eu resolvi pedir apenas o perímetro. Então cuida, chama muita atenção do teu aluno quanto ao cuidado de que, olhe bem aqui, ó, isso aqui é uma questão de concurso público. Ela tem uma intenção de tumultuar a vida das pessoas. O perímetro será este pedaço. Então, para calcular esse perímetro, na minha opinião, o melhor jeito é ir calculando em pedaços inteiros, né? Então, aqui seria 2x com 4 com x. Este pedaço aqui vai dar 3x mais 4. Aí aqui eu tenho isto aqui mais x mais 5 e para ali, ó. Então tem que cuidar que eles colocam um 3x lá em cima, ó, até para confundir. O perímetro vai só até ali, aqui vai descer, então aqui eu tenho mais um x, agora o perímetro vai para lá, então aqui eu terei um 3x, aqui eu terei mais um 4 aqui, não vem para cá, ó. Aqui o cérebro humano ele já está organizado para vir para cá. Não é, isso aqui é uma pintura só. O perímetro é apenas o contorno aqui, ó, tá? Então vai até lá, vai até ali, e aqui desce, e aqui fecha. E aqui fecha. Então é importante chamar bem atenção para o aluno desse detalhe, porque esta é uma questão muito fácil dele fazer confusão. Concorda comigo? Isso aqui é uma questão que o aluno tem que tomar muito cuidado. Nós queremos ali apenas o perímetro da parte que está em azul. Perímetro é o contorno da parte que está em azul, certo? Muito bem. Daí nós temos agora em seguida as operações com polinômios. Ali é uma parte bem bacana, bem desafiadora. É claro que, olha bem, o que eu fiz aí no material? No material, eu mostrei com detalhes as duas possibilidades. Então, eu coloquei a primeira possibilidade, que é a chamada forma horizontal de fazer, onde eu pego um polinômio
e coloco do lado do outro e somo todos os termos semelhantes. Então a forma horizontal, eu transformo tudo numa linha só, né? E existe também a forma vertical, que daí a gente monta aquela continha, a continha de polinômio, né? Onde eu coloco do maior para o menor, se faltar algo no meio, já deixo um espaço em branco na montagem, eu vou mostrar já isso em seguida ali, e você sabe plenamente do que eu estou falando, né? Já deixo espaço em branco na montagem para que, quando eu colocar o polinômio de baixo, a gente já tenha as coisas muito bem organizadas. Mas eu gostaria até de te pedir que depois, quando você for caminhando com esse conteúdo de soma de polinômios, você já leve o teu aluno a fazer isso de maneira direta. Por exemplo, o que eu quero dizer aqui? Ó? Eu quero dizer o seguinte, ó, que se eu tenho que somar este com este, eu já posso fazer direto. Ó. 6x na quarta com 3x na quarta, já me dá direto 9x na quarta. Tá certo? 4x na terceira menos 7x na terceira, e veja que é como aqui, a gente vai inclusive reforçar de novo os sinais. Reforçar de novo os sinais. 4 menos 7 dará aqui menos 3x na terceira. 2x, olha bem, ó, 2x e aqui é x ao quadrado. Por isso que eu digo, quando for montar a continha, nesse espaço aqui, deverá ter aqui um espaço em branco para que eu consiga alinhar o 6x ao quadrado. Isso eu coloquei bem direitinho aqui nas explicações. Então, 6x ao quadrado mais ninguém permaneceria aqui 6x ao quadrado. 2x menos 4x dará menos 2x. E menos 3 com esse mais 1 vai dar menos 2. Então, já é importante ali levar o aluno para chegar nesse raciocínio. E principalmente depois na subtração, onde ele vai fazer o de cima com o de baixo trocando o sinal, né? Na subtração, o de cima com o de baixo trocando o sinal. Então, no material, eu coloquei o passo a passo. Então, por exemplo, ali, ó, posicionar os dois polinômios na mesma operação. Então, ali nós temos ali este caso que é chamado de soma horizontal. Tudo numa linha só. Pode subir, Rui, por favor. E a outra maneira, ali então, daí eu coloquei ali bem direitinho, juntar os termos semelhantes, está tudo colorido, então eu vou juntar o amarelo com o amarelo, o verde com o verde, joia? E depois também, perceba aqui, ó, a conta já montada, respeitando esse espaço, que era exatamente o espaço aqui, ó, do x ao quadrado que não tem no polinômio de cima. Então, tudo bem organizadinho no material, para você trabalhar com calma com o teu aluno. E eu gostaria de te pedir assim, ó. Eu, particularmente, tenho esta opinião. Eu acho o 8º ano de matemática o ano mais decisivo na vida do aluno. Você está vendo por quê, né? Porque aqui engloba tudo, engloba as potências, engloba todas as regras de sinais, engloba a questão de termos semelhantes, engloba a segurança de trabalhar com expressões maiores. Até o 7º ano o aluno nunca viu uma expressão desse tamanho. E às vezes ele se assusta, né? Então, o 8º ano é um ano, ó, peraí, vamos com calma, gurizada. Pensem bem comigo, olha o que está acontecendo aqui, né? Então, ali é o momento de calma com os alunos. É um momento onde o professor tem que ter uma certa paciência, né? De repente, ser mais incisivo em algumas coisas e não desanimar. Porque aqui vai pegar todo o conteúdo de 6ª série, pega todo o conteúdo de 7ª série, todas as regras de sinais, como a gente já comentou. Então, é um momento de calmaria e de insistência. Chegar perto do aluno, tá bom? Depois vem a operação de subtração. Então, ali eu coloquei várias questões. Pode subir, Rui. Aí eu coloquei mais um exemplo. Daí coloquei ali para adicionar, ó, né? Então, é aquilo que eu comentava contigo. Aqui o aluno pode chegar num ponto e deixar somar direto. 3 com 4 vai dar 7x na terceira, menos 5 mais 1 vai dar menos 4 e assim por diante.
Então eu coloquei ali já algumas questões para treinamento e para fixação de conteúdo. Pode subir, Rui, por favor? Então várias questões ali, ó, sempre com a mesma intenção, certo? Depois entra a parte de subtração. Subtração é exatamente semelhante a tudo que acontece na adição. É ou não é? Tudo que acontece lá. Só que ali vai aparecer daí esse detalhe de que aquele menos, ele irá trocar o sinal de todos os termos que aparecem no outro polinômio, né? Então aqui eu coloquei a parte horizontal, ó. Este menos aqui, ele vai tornar aqui um valor negativo, aqui um valor positivo, aqui negativo, aqui positivo, ali negativo. Então o menos significa pegar, olha o nome correto, que eu acho importante usar esse nome até para o aluno, ele vai pegar o oposto de cada termo. A subtração significa eu pegar o oposto de cada termo que vem após o sinal de subtração. Tá certo? E daí adiciona normal, opera normal os termos semelhantes como você faz na adição e está tudo resolvido. Eu coloquei também os dois caminhos. Coloquei o caminho horizontal e coloquei o caminho da parte, o caminho vertical, como é chamado no caso, essa situação ali, ó, né? A situação ali onde eu armo a conta, já colocando ali com os sinais opostos, né? Os sinais opostos, e aí mais algumas questões para trabalhar bem o conteúdo, como qualquer professor gosta, né? E agora um desafio. Essa questão eu achei interessante, é uma questão que não fui eu que elaborei, é uma questão que a gente olha muitos materiais, e aquilo que eu acho de interessante em algum lugar ou outro eu já trago aqui, ó. Olha que bacana essa questão aqui, ó. E agora um desafio. Qual é o polinômio que adicionado a 2x mais 4y ao quadrado menos 2 resulta em menos 3x mais 12y ao quadrado mais 7? Então, este aqui é um desafio que ele está me dizendo o quê? Que eu tenho que pegar esse 2x mais 4y ao quadrado menos 2, somar com alguém aqui, ó, somar com alguém, e a soma com esse alguém tem que dar menos 3x mais 12y ao quadrado e mais 7, ele assim. Como é que eu encontro aquele polinômio que eu irei somar com esse polinômio para dar aquele? É claro que o caminho é simplesmente fazer o quê? O caminho é pegar este resultado, é a mesma coisa do que uma conta de adição. Se eu tenho 5 mais alguém e eu quero 9 lá, o que eu tenho que fazer para descobrir quem eu somo aqui? Eu faço aquele menos esse. 9 menos 5 me dará o 4 lá dentro. Então é a mesma situação aqui. Aquele polinômio menos este polinômio aqui, e quando eu falo menos este, eu irei trocar aqui menos 2x, menos 4y ao quadrado mais 2, fazer a soma com aquele, e nós teremos então aquele polinômio que será somado ali, certo? Então aqui eu coloquei daí várias situações, abordando coisas, questão de propriedade comutativa, propriedade distributiva, várias questões, coloquei 5 blocos, sabe, para fazer aquela coisa assim, ó, vamos garantir que o nosso aluno, a partir de agora, acerte tudo essas coisas. Não tenha mais dificuldade nessas situações. Esses blocos, inclusive, para colaborar contigo, até para dar um tema de casa, de repente dar um desafio em sala de aula, né? Se reúnem em grupos ali, façam para nós o bloco 2 ali, vamos ver como é que fica, tá? Então, está aí a situação. Nós temos, só um pouquinho, Rui, um pouquinho para cima ali, nós temos a multiplicação. Pode subir, por favor, aqui. Resolva as multiplicações abaixo. Então, as multiplicações eu também fiz lá das duas maneiras. Eu fiz tanto na linha horizontal, onde daí se aplica a propriedade distributiva, né? Primeiro termo daqui com todos os daqui.
Segundo termo daqui com todos os de lá. Terceiro termo, todos os de lá. Monta uma linha e agora eu junto os termos semelhantes. Ou também está previsto a montagem da conta em si. Tá certo? Pode subir, Rui. Vamos falar sobre a divisão um momento aqui. Isto, divisão de polinômios. Ali aparece primeiro uma divisão tendo somente monômio, que daí é só fazer a questão da simplificação, né? Eu quero chamar a atenção mesmo para o caso aqui. Pode ali. Então, aquele caso, por exemplo, onde nós temos, vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Vamos tirar aqui. E aí, já cansou ou não? Tá tranquilo? Tudo em ordem? É muita letra, né? É bastante letra. Ó, a situação onde nós temos, por exemplo, eu coloquei ali no material, passo a passo como que faz a divisão. Passo a passo com todas as observações. Eu só quero aqui fazer algumas colocações complementares. Por exemplo, eu vou fugir do exemplo que está no material, ali é só para mostrar para você, inclusive aqui eu já previ aqui, ó, esse espaço em branco, porque aqui seria o lugar do x, né? Só chamar atenção um pouquinho e reforçar a seguinte situação. 4x ao quadrado, vamos colocar aqui um expoente maior, 4x na quarta, menos 2x na terceira, mais, por exemplo, 5x menos x mais 2. Tudo isso dividido, digamos, por x ao quadrado menos x e mais 2, por exemplo, aqui assim. Eu vou pegar já um exemplo mais forçado, só para a gente fazer as observações necessárias numa vez só, né? Como é que eu faço esta divisão? Eu tenho certeza que você sabe, mas eu acho que é importante a gente esclarecer ou discutir algumas coisinhas aqui que é importante esclarecer para o aluno. Para o aluno. Como é que eu faço isso? Normal, como se fosse uma divisão normal. Eu pego este primeiro aqui e vou dividir pelo primeiro aqui. Pelo primeiro aqui. Como é que eu faço a divisão? Coeficiente com coeficiente. 4 dividido por 1 vai dar 4. E x na quarta dividido por x ao quadrado, aqui é a regrinha, o raciocínio, aquele da divisão de potências de mesma base, onde a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então nós vamos ter aqui um x na quarta com um x ao quadrado, daria aqui simplesmente x ao quadrado. E agora o que eu faço? Agora é hora de fazer uma multiplicação, como se faz numa conta normal. 4x ao quadrado vezes x ao quadrado dará 4x na quarta, porém menos 4x ao quadrado vezes x dá 4x na terceira. Então 4x na terceira. Mais daqui com menos ali vai dar menos. Só que aqui vem mais. A gente já vai discutir isso. 4x ao quadrado vezes 2 dará 8x ao quadrado. Tongo, aqui eu coloquei aqui 8x ao quadrado. Então 8x ao quadrado. Mais com mais dá mais, só que aqui fica menos. Multipliquei por todos, é hora de fazer a conta. Então aqui vai morrer o primeiro termo. Então a primeira coisa importante que tem que ocorrer na divisão é que esse primeiro termo a gente sempre elimina. Mas me permita uma pergunta. E essa pergunta é importante fazer para o aluno. Por que aqui ficou menos? Por quê? Aqui deu mais, mas para lá vai menos. Por que isso?
Porque aqui nós estamos falando em divisão. Então é importante retomar esse raciocínio com o aluno. E lá na continha fundamental, quanto é que dá 7 dividido por 2? 7 dividido por 2 vai dar 3. O que significa esse 3? Esse 3 significa que daquele total de 7, 7, 7, eu já dei para esses dois 3 para cada um. Então, quando eu dei esse 3, eu já diminuí daquele total. Isso que eu dei aqui, eu já diminuí. Por isso que a gente faz 3 vezes 2, 6, menos. O que representa esse menos? Que na divisão, no momento que eu faço a partição para as partes, eu já diminuí aquele total. Eu não tenho mais aquele total. Daquele total, aqui no caso, apenas restou 1. Então, este raciocínio, porque veja bem, 3 vezes 2 dá 6 positivo. Aqui dá 6 positivo. Mas por que para lá vai negativo? Porque eu estou diminuindo aquilo que eu já reparti. E é esse mesmo raciocínio que vem para cá, ó. É o mesmo raciocínio. Então não é uma invenção do polinômio. Na verdade, isto é a lógica da coisa que sempre vai ocorrer isso. Tá certo? Joia. Então daí ali eu coloquei bem direitinho para o nosso aluno lá entender passo por passo, se ele quiser ler tudo ali. Coloquei todos os passos, os detalhes importantes a respeito da divisão também. E daí coloquei ali também várias questões, né, abordando essa questão toda aí, até que nós chegamos ali então na parte final de polinômio, onde nós temos daí para fechar com chave de ouro o polinômio, a parte também de valor numérico, né? O valor numérico de um polinômio que já foi trabalhado lá em valor numérico da expressão algébrica, que na verdade é a mesma coisa. Então aqui a gente não precisa nem comentar muita coisa ali. E daí eu coloquei ali, ó, muitas curiosidades. Essas questões valem demais a pena trabalhar como desafio para os alunos, se for o caso. Pedir para eles se reunirem, pedir para eles até representarem isso de alguma maneira em sala de aula, né? Aquela questão do sapato, como é importante até de repente fazer uma pergunta para o aluno assim, vê se essa fórmula fecha contigo, né? Porque ali tem uma forma para calcular a partir de quantos centímetros o aluninho tem lá, o pé dele, quantos centímetros tem ali, a partir daquela medida, qual é o número que ele irá calçar. Então ali nós temos essa situação, uma coisa que é bacana até para fazer na prática, né? Depois tem ali essa outra parte a respeito aqui, ó. Por exemplo, infelizmente é um exemplo meio trágico, mas é a utilização prática da coisa. Por exemplo, agora esse acidente que deu com o avião aí, né? Como é que eles vão fazer para identificar de repente uma pessoa? Então, pelo tamanho desse osso aqui, só medindo esse osso, tem como calcular a altura que a pessoa tinha, né? Ou medindo um outro osso. Então essa é uma questão, até eu coloquei ali bem direitinho, daí é uma espécie ali da nomenclatura dos ossos do corpo humano, para que o aluno consiga preencher essa tabela ali com carinho, ó, baseado naquela fórmula ali em cima. Isso aqui é um exercício muito interessante, curioso e real. A identificação da altura de uma pessoa a partir das medidas de determinados ossos, tá certo? Pode subir, Rui, por favor. Depois, olha ali eu coloquei daí para que o aluno entenda direitinho qual é o osso que está falando na questão, tá bom? Pode subir. Ali nós temos mais uma questão ali, ó, falando a respeito de que se você conhece a altura do pai e da mãe, existe uma expressão matemática, existe uma expressão algébrica, existe um polinômio que a partir da altura do pai e da mãe você já pode determinar qual é a altura máxima que terá um filho e uma filha. Tá certo? E aí nós chegamos então agora naqueles sistemas de equações, onde nós temos ali a utilização permanente, eu diria, daquele raciocínio. O dobro de um número mais o triplo do outro é igual a tanto. O triplo desse mesmo número diminuído do outro é igual a tanto.
Como que eu represento isso em termos de sistemas de equações? Aqui eu quero só chamar a atenção a respeito do seguinte: tem muitas questões no SAEB, no SAERS, que eles só querem saber a montagem do sistema de equação, eles não querem a solução. Então, no material, eu dividi o material de duas maneiras, em duas partes, digo. Uma parte onde a gente só precisa descobrir o sistema de equações, tá certo? Pode subir ali, Rui, por favor. Por exemplo, pode subir. Aqui começa, por exemplo, SEDUC Goiás. Eles querem apenas saber qual é o sistema que corresponde àquela situação descrita. SAEP, mesma coisa, eles não querem a solução do sistema. Eles não querem a solução. Eles querem apenas que você represente o sistema. Então tem várias questões ali a respeito disso, várias questões, certo? Até o momento que, pode subir, Rui, por favor, pode ir subindo. Até o momento que eles, olha aqui eu até chamei atenção no material. Isso aqui é bem proposital, Agora, cuidado. Veja que na situação acima é solicitado que se encontre a solução do sistema. E daí eu já coloco ali, quando pedem a solução do sistema, nós temos os dois métodos. O método da substituição e o método da adição. E ali também eu separo um por um e a gente coloca com detalhes cada um deles, cada passo, cada chamada de atenção importante. Então no material está previsto exatamente as duas maneiras, tanto o método da substituição com detalhes, como o método da adição com detalhes, e depois eu coloco ali então, pode subir, Rui, por favor, daí várias questões onde tem que, então veja bem, olha bem, está bem especificado, bem colocadinho ali, tá bom? E depois, várias questões onde a gente tem que resolver o sistema de equação, tá certo? Pode subir ali, Rui, por favor, até nós chegarmos na parte agora de... Pode subir. Ali é tudo a mesma coisa e tal, o mesmo conteúdo. Agora, aqui, esta parte de circunferência e de círculo. Este momento da geometria do 8º ano, ele é muito importante. Por quê? Porque entender a circunferência é fator definitivo para entender depois o cilindro. Entender a diferença entre circunferência e círculo, que a gente está martelando isso já há um bom tempo, é importante para entender a diferença entre comprimento e área. Então ali eu coloco um destaque, vamos comentar aqui algumas coisas. Eu coloco aqui com destaque. A respeito do círculo. Então aqui eu teria um círculo, né? Aqui eu teria o círculo pintado, o raio. Aqui duas coisas importantes: a área do círculo e o comprimento da circunferência. Eu insisto com os professores que nunca me digam comprimento do círculo. O círculo tem área. Agora, o entorno do círculo, que é a circunferência, me dá um comprimento. Então, o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo a área de um círculo? A área de um círculo, ela é dada por πr². Aí um aluninho pode pedir assim: mas professor, por que é isso? Por que é isso? Como é que eu chego na expressão de que a área de um círculo é πr²? Nós estaremos postando um vídeo para você que tem esse interesse de saber, Tongo, da onde que vem essa fórmula.
Nós temos um vídeo já que nós vamos postar na plataforma, explicando bem direitinho da onde que surge a fórmula πr². Mas eu vou te adiantar aqui, inclusive é uma atividade prática muito bacana para fazer com o aluno. Mas para te adiantar o raciocínio, o que a gente faz? Ó? A gente pega um círculo, pegamos um círculo, então teríamos um círculo aqui, ó, e nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir aqui em vários pedaços menores. Ó. Já vamos marcar aqui, por exemplo, a gente marca aqui, marcamos aqui, e temos aqui esses pedaços. Daí, nós fazemos o quê? A gente corta o círculo no meio aqui, ó. Cortamos o círculo no meio. E nós teríamos, então, uma metade do círculo, desta maneira, ó, com vários risquinhos aqui assim, tá certo? Daí a gente pega a tesoura e recorta esses risquinhos sem cortar lá, ó. Apenas recortamos até uma altura ali. Recortamos aqui, recortamos aqui, recortamos aqui, recortamos aqui, aqui também. E de repente, então, quando a gente termina de cortar, isto praticamente abre, ó, e fica uma coisa assim, ó. Fica uma coisa assim, tá certo? Fica uma coisa assim. Isso aqui é uma experiência muito bacana para fazer com os alunos. Daí aquela parte de cima, a gente também faz o mesmo procedimento. Então nós teremos duas partes assim, ó. Daí uma vai encaixar na outra aqui, ó. De modo que nós teremos aqui um retângulo. Sendo que isto aqui, ó, isto aqui, valerá a metade do comprimento total, que é 2πr. Então isto aqui valerá πr, e quando eu encaixo aqui, eu terei uma altura que é r. E daí a área de um retângulo é πr vezes altura. Então, base vezes altura vai nos dar πr². É dali que surge esta situação. E aí eu costumava dizer para os alunos, e se eu derrubar aquele 2, eu caio no comprimento que é 2πr. Então, πr² é a nossa área, derrubei o 2, 2πr. Através de experimentações, né, várias experimentações, se percebeu que este comprimento é sempre a multiplicação de 2π pelo raio da circunferência em questão, olha assim. Tá bom? Então, o comprimento é isto aqui. Qual é a distância que eu darei se eu der uma volta com uma roda cujo raio vale 2? Qual é a distância que eu irei percorrer se a roda tem raio valendo 2? A distância que esta roda vai percorrer é o nosso comprimento. É o nosso comprimento, né? Qual é a área aqui dentro que essa roda ocupa? Aí a área seria a área do círculo que a roda ali no caso está representando. Tá certo? E aí nós temos o seguinte, ali eu coloquei algumas questões daí de círculo e circunferência, questões bem bacanas, né? Ali nós temos uma circunferência dentro, aqui outra questão bacana de circunferência. Tem ali a questão de você montar ali a questão de uma praça. Tem questão da irrigação da agronomia. Pode baixar um pouquinho aqui, Rui, por favor. Olha aqui, ó. Questão de falando, a questão da irrigação, da agronomia, a utilização do pivô central. Questão bacana, né? Aquele pivô que vai dando aquela volta famosa e irrigando lá a plantação, que dá o círculo ali. Pode subir, Rui, por favor. Um cavalo amarrado. Nós queremos saber ali qual é o comprimento daquela cerca ao redor do cavalo. Outra pergunta que eles fazem é qual é a área de pastagem que esse cavalo tem. Então, o comprimento da cerca ao redor é o comprimento. A área de pastagem do cavalo é a área do círculo, né? Então isso é importante ficar bem claro na cabeça do nosso aluno lá. E ali nós temos daí questão de construção de praça, e várias questões nesse sentido. Eu quero chamar a atenção agora de ti a respeito de 3 sólidos muito importantes. Muito importantes.
Esses 3 sólidos são os que estão na BNCC do 8º ano. Eu quero fazer aqui contigo uma observação bem importante. Olhe bem, ó, uma observação bem importante. Eu vou colocar aqui os 3 sólidos. O primeiro sólido é o cubo. Então a BNCC do 8º ano é bem clara. Eles querem saber qual é o volume do cubo, qual é o volume. A BNCC só prevê volume, não prevê ainda área total, área lateral. Isso é coisa lá para o ensino médio no 3º ano, né? Tronco, decone, isso tudo é lá. A BNCC do 8º ano pede volume do cubo, volume do paralelepípedo e volume do cilindro. Então vamos colocar aqui o cubo. Está aqui o cubo. Vamos colocar aqui o paralelepípedo, né? Ele pode ser tanto em pé como deitado. Então, o famoso tijolo, né? Vamos colocar aqui o paralelepípedo. E vamos colocar aqui já também o cilindro, né? Então aqui o cilindro descendo, veio, é aqui o raio do cilindro. E ali a altura. Bom, a questão de cálculo de volume, quando a gente tem que dar assim de uma maneira mais direta os volumes, eu sempre costumei dizer para os alunos o seguinte, ó, qualquer volume em geometria dessas figuras fundamentais, obviamente dos sólidos fundamentais, aqui é sólido, não é figura, né? 3ª dimensão. Qualquer volume dos sólidos fundamentais é sempre dado por área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Qualquer sólido destes fundamentais, esta é a fórmula para calcular o volume. E se tiver ponta, tipo pirâmide, cone, certo? E se tiver ponta, daí eu tenho dividido por 3. Mas os sólidos, como é esse caso aqui do cubo, como é esse caso do paralelepípedo, como é esse caso do cilindro, nenhum deles tem a ponta tipo cone ou pirâmide. Então, nestas 3 situações, o volume é área da base vezes altura. Qual é a base? Qual é a base de um cubo? É um quadrado. Esse quadrado tem aqui uma medida A e tem aqui uma medida A. Então a área da base dele seria A ao quadrado, porque é um quadrado. A área da base já defini, vezes a altura. A altura também é A. Por quê? Porque o cubo tem todas as suas medidas iguais. Aqui já é importante começar a implantar um raciocínio assim, ó. Quantas arestas tem no total um cubo, né? Quantas arestas no total? Todas elas são iguais, sim ou não? Então aqui nós temos base A ao quadrado, vezes a altura que tem a mesma medida. Então A ao quadrado vezes A. Por isso que se diz que a área de um cubo é A na terceira. 2 mais 1, mesma base, A na terceira. Agora, aqui eu não tenho medidas todas iguais. Por isso que se escreve que aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e ali eu tenho C. É a mesma situação. Área da base vezes altura. A nossa base aqui
é um retângulo. Então, esta área aqui vale A vezes B. Então, aqui nós temos A vezes B, vezes a altura C. Então, o volume é A vezes B vezes C. Ah, mas e a área do cilindro, Tongo? Mesma coisa, área da base, área da base. O que é a nossa base aqui, ó? A nossa base é um círculo. Vimos há pouco, área de um círculo, πr ao quadrado. Então aqui eu tenho πr ao quadrado. Então a área da base já está colocada, vezes a altura. Quem é a altura? H. Então por isso que o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes H. Tá certo? Então é importante que o aluno comece a enxergar isso, até para evitar depois ter que decorar tanta fórmula, né? Qualquer volume sempre significa uma base que eu tenho e coloco ela várias vezes em cima dela mesma, ela vai subindo, 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 até que forma um volume. É assim que funciona um volume, né? Eu coloco ali um círculo para começar um cilindro e vou pegando aquele mesmo círculo e colocando várias vezes ele em cima dele, em cima dele, em cima dele, em cima dele, em cima dele. Então eu peguei aquele círculo e dei para ele uma altura. Por isso que o volume significa a área da base que originou aquele sólido. Então πr ao quadrado quando é círculo, e aquele círculo foi ganhando uma altura. Então eu multiplico por quantas vezes eu coloquei aquele círculo, na verdade eu multiplico então pela sua altura. A mesma coisa um cubo. Eu tenho um quadrado que é a minha base original, e em cima daquele quadrado vou colocando várias vezes aquele mesmo quadrado, até que eu tenho ali uma altura daquele quadrado formando um todo, né? Isto é o meu cubo. Então a área da base vezes a altura que eu dei. E a mesma coisa o paralelepípedo. Eu tenho um retângulo, vou colocando o retângulo várias vezes em cima dele mesmo, então aquela área original vezes a altura que eu dei. Então o volume sempre surge exatamente disto. E daí eu coloquei ali várias questões, né? Questões bem bacanas aí, bem curiosas, questões interessantes, onde a gente calcula toda essa parte de volumes ali, ó. Está bem organizadinho, bem destacado, sólido por sólido, destaque ali em termos de formulário, né? De raciocínio necessário, bem dividido, as questões bem de maneira gradual. Então ali o paralelepípedo retângulo, aí a nossa caixa, essa questão aqui bacana, olha aqui, ó. Só sobe um pouquinho aqui, Rui. Pode ser, Rui, por favor? Esta questão, pode ser mais. Olha bem essa questão aqui, né? Essa questão aqui sempre é desafiadora, né? Sempre é desafiadora. Um paralelepípedo aqui embaixo, com outro em cima, e eles querem saber qual é o volume total disso. Questão muito importante, muito bacana. Vale a pena ali trabalhar essa questão com carinho com o aluno. Pode subir, Rui, por favor. Então aqui outras questões, questão de piscina, né? O volume aqui dentro. Volume aqui dentro. É muito importante chamar claramente a atenção do aluno lá do 8º ano já, até porque isso também é questão do SAEB. É muito importante que o aluno saiba e lembre que o metro cúbico sempre vale 1000 litros. Esse raciocínio é muito cobrado, principalmente em questão de paralelepípedo. Você até pode desafiar o aluno, dizer, chega em casa, pega a conta de água da tua casa e olhe lá consumo. O consumo da conta de uma água sempre vem em metros cúbicos. Está lá na fatura, né? Como é que eu encontro o consumo que foi 2,5 metros cúbicos? É 2,5 vezes 1000. Nós teremos então 2.500 litros. Então isto também eu coloco no material ali chamando atenção, tá certo?
E aí nós temos ali outras questões de piscina, questão de caminhão, que é uma questão muito famosa, questão bem famosa. Perceba que o material está bem assim pensado, de maneira assim bem dinâmica, bem completa, né? A piscina olímpica e tal, ali eu coloquei a foto da piscina. Pode subir, Rui, por favor? E ali termina com um baita desafio. Eu gostaria de fazer um convite. Este baita desafio que eu escrevi ali, ó, esse baita desafio, eu gostaria de pedir que você, de fato, desafie o teu aluno a acertar essa questão. Mas queira a solução. Eu tentei jogar essa questão para dentro do chat GPT e ele sempre erra. Eu acredito que ainda porque, você sabe como é que é o chat GPT, inteligência artificial é o homem que programa, é o homem que ensina ele a trabalhar, né? Então, esta questão é uma questão que o chat GPT, ele não conseguiu até esse momento, pelo menos, entender ainda o linguajar da questão. Então, desafie o teu aluno. E se ele trouxer a resposta, peça para ele explicar com calma. Faça um trabalho em grupo em cima dessa questão. Desafie um grupo a ir lá explicar, outro ajudar a terminar a explicação. Esta é uma questão que vale demais a pena, de repente, perder um período inteiro exclusivamente em cima dela, pelo desenvolvimento de conhecimento que ela provoca. É uma questão muito interessante e muito bacana. Tá certo? Então, qual é o nosso objetivo? Qual foi o nosso objetivo desse encontro hoje aqui? O objetivo é exatamente a gente conseguir conversar contigo de maneira mais próxima. Apresentar todo o material, fazer as observações necessárias, né? E, obviamente, que a gente fica agora sempre à tua disposição. O Rui está sempre, eu sou testemunha disso, eu viajo com o Rui, né, nas cidades. O Rui o tempo todo atento no celular, dando atenção às mensagens dos nossos professores, as pessoas que fazem parte de todo o nosso grupo de trabalho, para que a gente consiga, de fato, ficar muito perto de você. Tá bom? Qualquer dificuldade que você tenha no material, qualquer sugestão, qualquer aconselhamento, né? Tudo isso é sempre bem-vindo. Tá bom? E nós gostaríamos também de ouvir a tua opinião quanto a como que você viu, por exemplo, este encontro. Porque para nós também é uma experiência inédita. Nós estamos aqui falando diretamente com cada professor de cada ano e a gente está alinhando aí também a caminhada nesse sentido. Tá certo? Então a gente espera ter podido colaborar contigo e sugestões sempre serão muito bem-vindas. Tá bom? Amanhã já estará na plataforma esse encontro também. Caso você queira verificar mais alguma coisa, caso você queira sugerir, a gente está aí, como eu comentei, à disposição. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e qualquer coisa a gente está aqui para te ouvir.